Olá, gente, eu me chamo Elza Tainá, sou petiana. Estou hoje aqui com a presença do professor Antônio Carlos Castro Giovanni. Eu agradeço a sua presença, professor, por se disponibilizar a nos dar um tempo da sua atenção, por ter vindo aqui na UFMT, trazer um pouco do seu conhecimento pra gente. Certo, muito obrigado pela oportunidade, pelo generoso convite. Estou muito feliz também de estar aqui, né? E espero poder contribuir. Venho fazer uma entrevista com o professor Castro Giovanni e vou trazer algumas pautas para nossa conversa, né? Vou fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, professor. O que te motivou a seguir o caminho da geografia e da educação? Bom, da geografia, né, na realidade não foi uma escolha, foi uma coisa assim, do acaso, tá? Na realidade, eu fiz alguns cursos superiores, eu fiz vários vestibulares, eu tinha facilidade para entrar na universidade. Só que o único que eu não fiz vestibular foi a geografia. E eu acabei indo transferido para a geografia, da geologia para a geografia. Tá? E foi assim, para não abandonar efetivamente aquela matrícula. E o que vai me motivar realmente, porque o meu curso foi terrível, eu estudei tempo da ditadura, foi um horror a geografia. Mas eu tinha uma turma excelente, nós éramos muito amigos, aliás, todos acabamos sendo professores universitários, todos acabamos participando da democratização do Brasil. Tá? E eu acabei indo, porque eu já era professor do Mobral. Tá? A minha geração, do lado da ditadura dos anos 70, muitos de nós fomos ser alfabetizadores. E eu comecei a trabalhar com geografia específica em 76. E eu fui trabalhar por quê? Porque os meus colegas e a gente queria ir para Fortaleza, para o famoso congresso de 78, e aí a gente não tinha dinheiro, e nós queríamos ir de ônibus, e aí nós começamos a fazer todo um movimento, e aí eu consegui um contrato naquele tempo de 12 horas para dar aula em uma escola de geografia. E eu fiz as contas e daria direitinho para ir para Fortaleza. Então, na realidade, foi assim eu diria, foi alguma coisa providencial, assim, né? Eu acabei me apaixonando. Mas eu me apaixonei a partir de uma das primeiras aulas que eu não sabia nada. E aí eu cheguei na escola e me deram as piores turmas, graças a Deus. Assim. Coisa rara de acontecer quando o professor novo tem umas piores turmas do professor. E aquele tempo era primeiro grau, me deram oitava série, naquele tempo ia até a oitava série. E eram alunos que tinham reprovado e reprovado de novo, então, alunos enormes, quase da minha idade. Logo no começo da minha ação pedagógica, eu estava caminhando na aula e uma aluna foi passar um bilhete para um aluno e eu peguei o bilhete, coisa que não se passa. E quando eu peguei o bilhete, o aluno levantou e queria vir para cima de mim, bateu, saí correndo para a sala do diretor. E aí eu fui embora para casa com o carro da polícia, porque eles queriam me bater. Eu cheguei em casa e desisti, não vou voltar mais, não quero ser professor mesmo, mesmo só me formar em agronomia, trabalhar com o que eu sempre gostei, que é paisagismo. Mas daí uma amiga minha, uma colega, você até conhece, não vou dizer o nome, mas é uma jornalista, ela foi lá em casa e disse, não, tu tem que voltar, tará, era da psicologia, e aí ela me ajudou e eu acabei voltando e fui conversar com esse menino, o nome dele era Gerson, dela era Sandra, e esse bilhete dizia assim, ela dizia para ele, eu não te beijei na boca ontem porque as gurias sempre não sabem beijar. Olha só o bilhete que eu peguei. Por toda a história, eu fui me apaixonando pelos alunos, eu acabei sendo padrinho de casamento deles, e acabei sendo padrinho do Gercinho que nasceu depois. E eu comecei a me apaixonar, mas assim, era uma paixão pela sala de aula, tá? E comecei a me dar conta que a sala de aula é muito de relações.
E a geografia foi um movimento que foi nascendo em mim, nos meus colegas, a partir de 78, naquele evento lá de Fortaleza, aonde nós começamos naquele tempo a GB era muito atuante, e aí nós começamos a fazer uma série de movimentos. Eu tinha feito antes para a profissão regulamentada de geógrafos, e eu comecei a ler Milton Santos. Conheci Milton Santos lá, não entendi nada que ele falou, mas eu conhecia, achei interessantíssimo. Fui Moreira e outros tantos, e fui me apaixonando. Então, uma coisa assim que... Não vou contar toda a minha história, né? Aliás, tem vários artigos da revista que tem a minha história toda, uma entrevista. Depois de uma certa idade, eles começam a entrevistar, porque a gente vai morrer, né? Aí eles te entrevistam, assim, para deixar as memórias. Vamos lá, então. Segunda pergunta. Te respondi. Te respondi, tá. Não, tipo assim, foi satisfeito. Tá ótimo, professor. Segunda pergunta. Ao longo da sua carreira, quais momentos o senhor considera mais marcantes como professor e pesquisador? Bom, o primeiro momento foi quando eu entrei na universidade. Tá? Que eu entrei na universidade, que eu já tinha essa experiência como professor de Estado, e um professor da universidade se meteu com um crime, e isso foi no final de 79, e a minha professora de estágio, que era um terror, nós tínhamos muito medo dela, era uma alemã terrível, que eles o têm lá onde ela está, chegou e me ligou desesperada que esse professor se meteu num crime, teve que fugir, e era um professor que lidava com a parte, né, pedagógica e tal, e ela me ligou, como eu já tive experiência no Estado, e me fez a proposta assim: se tu assumir, era mês de maio, 18 de maio, se tu assumir uns dias antes, se tu assumires o lugar dele até o final do ano, tu não faz estágio, vai valer como estágio. Mas na hora eu esqueci, né? Imagina. Então, esse momento foi importante na minha vida, né? Que eu acho que, sei lá, forças me deram essa oportunidade, quer dizer, foi uma coisa horrorosa em relação a esse professor, mas foi importante. Acho que também foi importante na minha carreira a democratização do Brasil em 85, quando nós criamos, aí já era professor da universidade, quando nós criamos efetivamente o grupo que vai construir, né, o MPEC. Esse eu acho que foi muito importante. E tiveram outros momentos tantos de importância na minha vida. O último foi quando eu fui homenageado ano passado, lá em MPEC, em São Paulo, né, que os colegas me aplaudiram durante um tempo, uns 10 minutos em pé, todos me aplaudindo, quando eu fui homenageado, e fizeram a minha história, assim, da minha contribuição da geografia do Brasil, no Brasil e tal. Mas aconteceram muitos momentos, assim, várias homenagens. Mas eu acho que os momentos, assim, talvez mais marcantes é quando tu vês assim, um aluno teu que de repente já é doutor, está numa universidade, sabe? E aí tu vai para um evento, daí vem os alunos, eu sou aluna do professor tal que foi se orientando, muito obrigado por ter ajudado a formá-lo. Tem muitos momentos legais, né? Acho que o meu primeiro livro foi muito interessante, né? Quando a gente escreve, e aí vai dar autógrafos, né? Primeiros passos, né? Fácil, né? Faz aquela fila, sabe? Então, assim, ela tem muitos momentos marcantes, muitos. Talvez o mais marcante foi quando eu optei por ser realmente professor de geografia, sabe? E aí, assim, o momento mais crítico foi quando eu caí na faculdade de educação. Porque lá no tempo que eu estudei, nos anos 70, a faculdade de educação era a que mais nós criticávamos, nós que fazíamos licenciatura, que a gente chamava o lugar das mulheres de sapato alto. Tá? Porque elas eram elegantes, era um mundo à parte e tal. E aí eu talvez... E era só mulher naquela época? Não, também tinha homens, mas as mulheres eram chiquérrimas, assim, tem tempos que ganhavam muito dinheiro do curso, né? Os militares faziam muito curso que interessava a eles, né? Então era o auge do tecnicismo, das tarefas individuais programadas. Então elas ganhavam muito dinheiro, ganhavam em dólares para dar esses cursos pelo Brasil e tal. E aí a gente tinha tanta crítica, e aí caiu lá, entendeu? E aí era assim, ou eu estudava para ver que raio que era pedagogia, né? O que era aquilo de educação, ou eu desistia.
né? E eu resolvi estudar. Então, eu vou estudar. E comecei a estudar. E aí eu conheci uma pessoa que me apresentou, não o Piaget como pessoa, mas a teoria do Piaget, que eu já conhecia pela liga, né, na geografia, e eu me apaixonei pelo Piaget. E assim teve. Depois teve um momento da minha vida, que foi no final, foi lá nos anos 90, que eu conheci pessoalmente o Morin, que me ajudou muito, muito a completar isso. Eu conheci pessoalmente, até hoje estou com ele e tal. Então tem vários momentos na tua vida, né, que vai te realimentando. O senhor acredita que o ensino da geografia tem sido valorizado nas escolas e universidades? Não é que seja desvalorizado, que não tenha a valorização que deveria de ter. Mas isso tem algumas respostas. Uma das primeiras respostas é que o conhecimento geográfico, como conhecimento histórico, sociológico, filosófico, ele te faz pensar. E não interessa para as elites dominantes que a gente pense. Tá? Não interessa. Quanto mais nós deixarmos de pensar, mais fácil nós somos manipulados. Tá aí a resposta que nós temos nesse país. Tá? Eu ia perguntar, inclusive, para o senhor emendando, o que o senhor acha que precisa melhorar? Eu acho que primeiro, eu acho que nós temos que, nós, professores da universidade, assumir o compromisso com a formação de professores. Tá? Eu vejo de forma geral do Brasil, nem todos os professores, e de todas as licenciaturas, tá? Que trabalham com licenciatura e bacharelado, nem todos os colegas assumem que eles também são responsáveis pela formação do licenciado. Não sei aqui, mas eu vejo lá na minha universidade. Então isso acho que é uma primeira coisa, temos de formação, estou falando. Então assumir, lá na minha universidade, acho que eu falei ontem, eu falei para alguém, particularmente, não me lembro, que quando começou a curricularização da extensão, houve uma grande melhora, porque os professores todos tiveram que trabalhar com extensão, e grande parte da extensão acaba sendo nas escolas. Até porque nós sabemos que a área do bacharelado não tem tanto espaço assim. Eu acho que um dos passos é isso, é nós valorizarmos a importância que é ser professor e ser professor de geografia. Né? E aí todos nós temos que ter esse compromisso. Não é desconsiderar o geógrafo, não, mas é considerar o professor de geografia. Como eu falei ali ontem na palestra, os bons professores de geografia levam os alunos a conhecer a geografia e querer estudar geografia na universidade. Né? Isso é uma coisa importante, porque grande parte dos alunos chegam na universidade e não sabem o que é geografia. Não sabem, não sei aqui, mas não sabem. Tá? Alguns entraram porque é mais fácil, conseguiu no ProUni, no vestibular, mas eles começam a se dar conta que a geografia durante o curso. Isso tem uma invasão também muito grande nos cursos de geografia. Mas é semelhante a muitas outras licenciaturas. Então isso eu acho que é uma coisa importante. A outra questão importante é, aí como geógrafo nós ocupamos espaço, é mostrar a relevância que tem que ter, né, que tem o geógrafo e pressionar o CREA principalmente. Tem que fazer pressão no CREA, para que o CREA dê espaço para os concursos públicos de muitas funções que também são dos geógrafos e que as instituições não botam ali geógrafo. Então é uma briga que a gente tem que lutar, brigar muito. Recentemente a gente teve uma pauta sobre. Então isso é uma coisa relevante. E aí esses colegas que ocupam esses espaços, eles têm que também mostrar que eles são profissionais importantes. Importantes. Acho que para o professor a formação continuada, qualquer formação tem que ter formação continuada, porque o mundo continua, o mundo muda, tem que ter formação continuada, né? E acho que a universidade tem esse compromisso com a extensão, inclusive. Nossa universidade pública, nós também temos compromisso com a formação continuada. Tá? Na minha linha de pesquisa, eu tenho orientado alguns doutores hoje nessa linha da formação continuada, né? De como nós podemos, através de pesquisas, realimentar esses professores para que eles tenham constantemente essa possibilidade de viver no mundo contemporâneo. Tá? Porque o mundo contemporâneo, você sabe, muda muito. Está mudando o tempo todo. Cada vez mais rápido, né? Todo o tempo muda. Tá?
E a escola, ela é muito lerda, sabe? Ela é muito lerda. Ela custa, parece que, a mudar, porque tem vários mecanismos para que ela não mude muito rapidamente. Também é uma discussão bastante ampla, muito interessante. E uma coisa relevante é que nós também temos que deixar de esperar pelos outros, temos que fazer a nossa revolução. Tá? Eu sempre digo, o professor na sala de aula tem que fazer, como eu falei agora, alguma coisa diferente. Ele não pode esperar que venha tudo de cima. Ele tem que começar a fazer algum movimento que o satisfaça nesse processo. Senão vai ficar doente. Eu não sei aqui, mas lá em Porto Alegre, eu tem uma pesquisa, não sabia agora exatamente, mas em Porto Alegre eu sei. Os professores do município, 22% são pessoas que estão em licença de saúde. 22%. Tá? Pelas condições, enfim, pela falta de consideração, por várias coisas, mas também uma coisa importante, pela falta de união dos próprios colegas. Aqui tem um índice alarmante de professores que estão ficando doentes, que estão tendo burnout. Então, isso acho que é um cenário... É uma coisa prazerosa. A quarta pergunta, ao olhar para todo o seu caminho, professor, até aqui, o que o senhor acha que o senhor está deixando de legado para os futuros geógrafos e professores? Eu não pretendo morrer tão cedo. Não, nem deve. O senhor tem muito que ensinar a gente aí. Eu penso que todos nós temos uma história, né? Todos nós somos responsáveis por modificar o mundo. Eu nunca penso no que eu escrevo de deixar de legado. Eu penso que eu preciso ser sempre o exemplo de professor universitário que o meu salário vem do povo. Entendeu? Na realidade é isso que eu penso. Não quero deixar legado, não quero que ninguém depois... Aliás, eu tenho dito sempre isso. Querem me homenagear no presente. Depois que morre, né, como Milton Santos, nunca recebeu homenagem. Depois que morreu, eu chamava vivo pra cá e pra lá. Ainda bem que eu recebi várias homenagens na vida. Porque depois que morre, eu não sei se o cara tá ali presente, né? Eu me lembro quando a gente fez uma homenagem pra Lídia Pontusca, e aí o pessoal botou a foto dela, aquela música, eu até brinquei com a Dadá, disse, meu Deus, porque ela incorpora ali, né? Sei lá se ela estava ali. Quando ela estava viva, não homenageava a mulher, criticava a mulher, entendeu? Então eu acho que tem que homenagear quando está vivo. Assim. Aliás, eu acho que todos os professores têm que ser sempre homenageados. Já falei também isso antes. O que eu estou deixando? Eu estou deixando, penso, que eu fui uma pessoa competente dentro do possível, com as minhas, com os meus problemas, claro, com as minhas dificuldades. Sou humano, tá? Tentei sempre acertar, nem sempre eu acertei. Enfim, tive tantos orientadores, já escrevi 34 livros junto com colegas, com os alunos. Já orientei mais de 100 dissertações, TCCs, teses. Sei lá se isso é legado. Mas é minha função. Minha função é esta, lá. Dou palestra em vários lugares do Brasil, em outros países. Tenho parceria com algumas redes internacionais. Não sei se é isso. Abri mão de uma bolsa que eu tinha de produção na época que começou o PIBID, que ninguém queria na minha universidade, são muitos anos atrás. Briguei, porque o PIBID no começo não tinha geografia. Nós tínhamos que fazer uma briga, tá? Eu, Genilton, a de Belém, a Ana lá do Rio. Então, assim, tem muitas lutas que a gente conseguiu, que nós nos envolvemos, e que nós vamos continuar lutando. Né? A geografia sem luta não tem como se desenvolver. Eu acho que não, porque tudo aquilo que incomoda, tu tem que lutar. Se tu acreditas, né? Senão, como eu falei antes, vai vender maçã ou pequeno, não sei. Porque na realidade é isso. Agora, essas lutas, elas têm que ser lutas tranquilas, assim, no sentido assim, ó, de elas serem prazerosas para ti, não pode ser sofrimento. Alguns sofrem, sabe? Tem os discursos rançosos, tem colegas que tem um discurso rançoso, assim, e daí ninguém escuta. Ninguém escuta, né? Se vocês observaram, eu não tenho um jeito descontraído, eu sou desordenado nas minhas ideias de propósito. Mas eu estudei muito comunicação, então eu uso muito a comunicação. Que é uma coisa que o professor tem que aprender a usar, é a comunicação. É o ato de comunicar, que é uma coisa eu acho fantástico. Então, as minhas palestras, conferências, sempre o movimento, eu sempre faço as pessoas se movimentarem,
você faz pessoas, sabe? Porque não dá ficar ali sentado, eu odeio ficar sentado com o microfone, odeio, não gosto, não faço. Tá? Ainda mais agora essas coisas, assim, essas lives, não posso mais fazer live. Alguém vem assim em casa, agora mesmo ia ter uma, eu disse pra Lani, pra ele, eu não quero, não vou, eu acho que vou ficar nesse dia doente, nem me mostra. É uma coisa distante, uma coisa fria. Quando era pandemia, tá certo, não é verdade? Mas agora, assim, é uma coisa muito... Fica falando, pessoal, vocês estão aí, oi, tudo bom? E falamos então as pessoas. Mas eu, sei lá, não sei se isso é legado, eu não gosto de falar legado, eu acho que não é legado. Eu acho que eu procuro ser um cidadão, professor universitário. Tá? Tem falhas, claro que vai ter, né? Alguns vão me criticar, com certeza. Tá? Com certeza. Tá? Uma época me criticaram, que eu falei para vocês, que os meus livros são receitinha de bolo. Eu disse para essas duas colegas, olha, eu prefiro fazer a receita de bolo do que dar um bolo matumado. Porque quem recebe a receita tem que aumentar o seu fermento. Porque é muito fácil criticar tudo. Tá tudo errado. E como se faz? Não sei. É a solução. Eu acho que eu tenho dever. Outra época eu fui criticado por trabalhar com turismo na geografia. Meu Deus do céu, me chamavam eu aí de português, de não sei o quê. Disse pra mim que eu estava matando a natureza. Aí eu disse pra ela, tá, mas tu não gosta de viajar? Tu não gosta de natureza, sabe? Então assim, eu fui muito criticado. Mas e aí de repente, a complexidade, uma vez um amiguinho Rui, que eu amo de paixão ele, uma vez tive um estresse com ele fraterno, assim, né? A professora disse, então eu disse para meus orientandos, complexidade não é método, aí eu mostro que é método, entendeu? Me divirto com ela me diverte comigo, porque eu acredito, né? Não é porque o Chiquinho ou a Mariazinha que estão lá, que dizem que eu não vou pensar, não vou criticar o que eu penso, entende? Então, talvez o meu legado seja assim, acreditem em vocês, lutem que vocês acreditem, sonhem, tem que sonhar muito. E aproveite as oportunidades, entendeu? Aproveite as oportunidades. Eu digo para os meus orientantes, faz concurso, faz não sei o quê. Vai lá, faz. Depois que tu passar, tu decide. Aí se não passar, tu não tá lá mesmo pela diferença. Mas tem que fazer, entendeu? Tem que ir, tem que lutar, tem que escrever. Bota a cara. Eu incentivo muito. Pode ver, a maioria dos meus livros eu trabalho com os meus orientandos, quando estou fazendo doutorado. Depois eles seguem o caminho deles, alguns continuam agarrados em mim. Porque vocês são jovens, precisam acreditar em vocês. Tá? Precisam buscar o caminho de vocês. Certo? Porque a vida precisa ser vivida. E viver é tudo, é amor, é profissão, é tudo. Tem que completar. Né? E não é a professora que vai dizer o que vai fazer, não. Ela vai trazer experiência, ela vai fazer provocações. Mas quem decide vai ser vocês. E tem que acreditar, pessoal. Nada é impossível. Agora, se não sonhar, aí é impossível. Aí fica difícil, né? Aí. Se for muito realista ao pé da letra, não vai. Mas o legado, você não gosta. Ninguém se fala legado. Depois da Copa, então. Qual é o legado da Copa? Só buraco. E quando fala legado, a pessoa tá assim pela Copa, né? Temos a última pergunta, quinta e última pergunta. Qual seria o conselho que o senhor gostaria de dar? Já falei aqui o conselho. Aliás, eu gosto de dar conselho. Eu gosto de expor o que eu penso. Né? Isso que eu falei para vocês. Que vocês acreditem, que vocês lutem, que vocês busquem caminhos, que vocês voem. Eu vou dizer uma coisa que eu digo para os meus lá. O mundo não é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O mundo é o mundo. O mundo é o mundo. Eu digo para os meus orientadores. Eles querem fazer, fizeram comigo lá bolsa de iniciação, fazer mestrado. Gente, eu vou fazer doutorado na Espanha, não sei aonde. Saio. Olha, os jovens europeus, eles saem, sem dinheiro, colhendo laranja, colhendo tomate, sabe? Eles vão indo e vão estudando e vão fazendo. Eu acho o jovem brasileiro hoje muito arraigado, muito assim, muito... Os ricos têm dinheiro, né?
mas não tão rico tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. Na minha própria universidade, a gente ganha muita bolsa, assim, de Erasmus, essas coisas. Gente, às vezes a gente perde, que os alunos não querem ir. Não querem ir. Eles querem ir para um país que é a língua de gente, mas, sabe, vai para o Azerbaijão. Sabe, vai para algum lugar. Vai estudar inglês, não quero estudar inglês. Uma dificuldade do cão. Vai para aqui. Tem que ir, gente. Tem que fazer. Eu acho isso, eu não tenho conselho, que eu digo para vocês assim. Eu sou de uma família de imigrantes, nunca passei fome, não vou dizer, eu passei fome. Não, pelo contrário, nunca passei fome. Fomos sofremos muito bullying, né? Que além de ser imigrantes, nós somos sicilianos. Então, a minha infância, eu era visto no colégio como mafioso, como ladrão, assim, né? Levava polenta na minha merendeira, e diziam que era polenteiro. Então, a gente sofreu muito, sabe? Muito. Mas isso me motivava cada vez mais, eu e minha família, cada vez mais a gente vencer. Cada vez mais a gente lutar, tá? Porque não é fácil a gente ser imigrante, eu ganhei o lugar do mundo. E não é fácil a gente ser desconsiderado em muitos momentos, tá? Eu nunca tive assim, um tio trocínio, um pai trocínio, não, pelo contrário. Eu sempre tive sorte na minha vida de conseguir pessoas que me deram espaço. E eu me joguei nesses espaços. Tá? Estudei muito, fiz concurso muito, eu me joguei. E eu tive uma coisa boa que eu pude ir optando o que eu queria fazer. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas. É tu poder escolher. Você é engenheiro agrônomo, você é administrador de empresa, sabe o que eu quero fazer? Aonde eu quero ter emprego? Você escolheu a educação. Eu escolhi a educação, porque ele realizando, né? Ele constituindo. E aí só que eu fiz uma coisa assim, se eu vou seguir a educação, eu quero ser o melhor professor do mundo, sabendo que eu não sou. E eu quero viver da educação. Entendeu? Eu quero ser uma pessoa autônoma financeiramente. Claro, também ninguém vai dizer que eu não vou ter dinheiro. Vai viver de brisa, né? Então, é isso que eu digo para os meus orientandos, né? Não se acomodem, façam concurso para os institutos federais. Mas é lá em Tocantins. Vai para o Tocantins. Entendeu? Vai para algum lugar. Eu digo para eles, gente, vocês são jovens, voem. Vão para o exterior, tem muita oportunidade. Porque eu vejo assim, a geração de vocês, posso ser equivocado, vocês não têm a utopia que a minha geração tinha. Nós tínhamos uma utopia de mudar o mundo. Talvez pela ditadura, era uma utopia, sabe? De mudar o mundo. Isso está ficando cada vez mais acomodado. E eu acho que não é fácil ser jovem, hein? Acho que é difícil ser jovem hoje. Eu preferia quando eu vivia, eu era jovem. Vocês têm medo. Porque o mundo é muito inseguro. Né? Quando eu estudei, fazia universidade, eu era empregado logo. Hoje não. Hoje, com os orientandos, eles assim fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, nem reflete muito e daí não tem emprego. Entenderam? Isso dá um desespero. E aí eu vou dizer, faz isso então, faça aquilo então, começa a passar, vai aumentando suas possibilidades, vai estudar outra coisa, vai te meter outra coisa, porque a concorrência hoje é muito grande. Pessoa, quando eu fui fazer mestrado, não tinha mestrado quase no Brasil em geografia. Era 3, 4. Hoje, qualquer lugar tem mestrado e doutorado. Quantidade de doutor que é largado todo, né? Não acho que é ruim. Acho que perdeu um pouco a qualidade das teses e dissertações. Acho que sim. Tá? A gente tem que rever algumas coisas. Mas, hoje a concorrência é muito grande. Só que nessa concorrência eu preciso ser o melhor. Não tem conselho, é isso. Acredite, luta. Não deu a primeira vez, vai na segunda. Não deu a segunda vez. Quando eu fiz mestrado, eu entrei no 3º ano. Eu fiz 3 vezes mestrado. 3 vezes a seleção. 3 vezes. Tá? Uma vez a banca disse pra mim que não tinha ninguém que me orientasse, porque eu queria uma coisa muito louca. Sempre fui meio louco mesmo. A outra vez eu fui reprovado, porque eu fiz uma prova que disse umas verdades e tal.
Aí na terceira vez eu passei em 2 instituições. Né? Porque o que eu queria era estudar se os professores das séries iniciais eram alfabetizados em geografia. E aí era na faculdade de educação, porque não tinha na geografia na UFRGS mestrado. E eles tinham medo que eu fosse mostrar que não era. Eu mostrei que não era. Tá? Na dissertação tu vai ver isso lá, segundo o Marcos, o nome dele lá da Federal do Rio, disse que eu fui o primeiro que fez uma pesquisa sobre a alfabetização espacial, foi a minha dissertação. Nem sabia, um dia ele me ligou para dizer isso para mim, que um doutorando fez uma pesquisa no Brasil e que a minha foi a primeira dissertação, que o Diamantino uma vez já tinha me dito. E aí eu vou mostrar que os professores trabalhavam com esse conceito que eu trabalhei com vocês, todos tinham pós-graduação, e eles não sabiam se orientar. Não sabiam nem onde era o norte, sul, leste e oeste, por exemplo. Tá? Então, a amostra que eu peguei, que foram 3 escolas no município de Porto Alegre, grande parte era o egresso da minha universidade. Imagine na faculdade de educação, fazendo uma pesquisa que mostra que os egressos não eram alfabetizados em geografia, no caso, trabalhei com espaciologia. Então foi uma coisa, foi revolta, foi uma coisa que... Revolução. O movimento inventou, e eu já era professor da faculdade. Entenderam? Então, alguns melhor cara feia, alguns disseram, mas tem certeza com a pesquisa, aquelas coisas assim, né? Mas a minha orientadora era louca, era maravilhosa, era uma mulher louca, adorava ela. Ela chegava e ela dizia assim, eu vou bater no japonês. Ah! Ela fazia assim, deixava um susto, ela dizia, bati no japonês. E tira como? Energia cinética. Pá, nas moléculas, e chegou no Japão, bati no japonês. Porque ela era física e ela era filósofa. E trabalhava com as coisas mais loucas possível. Regressão, trabalhava com... Tem que negócio assim de imitar os bichos. Ai, as aulas dela eram divertidíssimas, sabe? Era quase que uma masturbação pedagógica. Ela conhecia Piaget, ela tinha conhecido Piaget. Então, na aula de Piaget, eu ficava babando. Até hoje na minha vida. Eu brinco, eu sempre falo entre os meus próximos que pra você ser professor, você não tem que ser muito normal. Ah, não pode. Não dá pra você ser muito normal não. sendo professor. Tem que ter uma linha, tem que ter alguma coisa fora. Qual é a receita pra ser bom professor? Ser louco. Eu concordo com isso. E tem um pouco de loucura, né? Não dá pra Mas ser é uma loucura 100%. equilibrada. É. Tem que ter, né?